Em Tóquio, existe um número de telefone que não deveria existir. Quando você liga, uma voz sussurra seu nome e em 48 horas você está morto. Esta não é apenas mais uma lenda urbana japonesa. É a história real de uma entidade que usa nossa própria tecnologia como porta de entrada para o nosso mundo. Uma história que as autoridades japonesas tentam esconder há quase 3 décadas. O que você está prestes a ouvir sobre o Denwa no Akuma, o demônio do telefone, talvez seja melhor que nunca chegue aos seus ouvidos, porque alguns conhecimentos carregam um preço que ninguém deveria pagar. Números de telefone amaldiçoados existem no Japão desde os anos 90, mas este é diferente. Este não apenas mata, ele coleta almas. E se você ficar até o final desta história, vai descobrir por que esse número continua funcionando até hoje, mesmo após décadas de tentativas para destruí-lo. Vai descobrir o que realmente acontece quando alguém disca esses dígitos malditos e por que a entidade por trás dessa linha telefônica está se tornando mais forte a cada ano. A história começa no distrito de Shibuya, Tóquio, no inverno sombrio de 1994. O prédio residencial Sakura Heights era como qualquer outro conjunto habitacional da região. 5 andares, apartamentos pequenos, famílias trabalhadoras vivendo suas vidas rotineiras. Até a manhã de 15 de dezembro, quando a polícia arrombou a porta do apartamento 402. O que eles encontraram lá dentro jamais deveria ter acontecido. A família Yamamoto estava morta, pai, mãe e a pequena Akiko, de apenas 8 anos. Mas não havia sinais de violência, não havia sinais de luta. Eles estavam simplesmente mortos, sentados à mesa da cozinha, como se estivessem esperando alguma coisa. Os corpos foram removidos, o apartamento foi lacrado, caso arquivado como mortes inexplicáveis. Mas a linha telefônica continuou ativa. Uma semana depois das mortes, os vizinhos começaram a ouvir algo estranho. Toques de telefone vindos do apartamento vazio. Sempre às 3h33 da madrugada. Sempre exatamente 9 toques. Depois, silêncio. A empresa telefônica foi chamada 3 vezes para desconectar a linha. 3 vezes os técnicos relataram que era impossível. O número continuava funcionando, mesmo sem estar conectado a nada. E então, em março de 1995, alguém decidiu ligar de volta. Kenji Datemura tinha 22 anos e estudava engenharia na Universidade de Tóquio. Era um rapaz cético, racional, que não acreditava em histórias sobrenaturais, até encontrar um número pichado na parede de um banheiro público da universidade, junto com as palavras: "Ligue se você tem coragem". Na noite de 23 de março, Kenji discou o número. O que aconteceu naquela ligação, só sabemos porque Kenji teve a presença de espírito de gravar a conversa. A fita foi encontrada em seu dormitório 2 dias depois, junto com seu corpo. A gravação começava com o som familiar de uma linha sendo completada. Mas em vez do tom de chamada normal, havia apenas respiração. Respiração lenta, pesada, como de uma criança com dificuldades. "Alô?" Kenji perguntava na gravação, sua voz ainda confiante. "Alô? Tem alguém aí?" O que veio em resposta não era uma voz adulta. Era a voz doce, inocente de uma menina pequena. Mas havia algo terrivelmente errado com ela. "Kenji?" A voz sussurrava, como se estivesse bem ao lado do telefone. "Kenji?" "Você já sabe." "Como você sabe meu nome?" Kenji perguntava, e pela primeira vez sua voz traía nervosismo. "Quem é você? Como conseguiu meu nome?" A respiração infantil continuava, mais pesada agora. E então, claramente, a menina respondia: "Seu nome está escrito aqui comigo, junto com todos os outros. Kenji, por que você me ligou? Por que você me acordou?" A gravação mostrava Kenji gaguejado, tentando desligar, mas aparentemente incapaz. A ligação durava exatos 3 minutos e 33 segundos. Sempre terminava com a mesma frase: "Te vejo em 2 dias, Kenji." Kenji Nakamura foi encontrado morto 47 horas depois, em seu dormitório trancado por dentro, sem sinais de violência, sem sinais de luta. Mas sua expressão era de terror absoluto, como se ele tivesse visto algo que nenhum ser humano deveria ver. E esse foi apenas o primeiro. Nos 6 meses seguintes, mais 3 pessoas ligaram para o número.
Um executivo de 40 anos que encontrou o número em seu carro após uma reunião. Uma estudante de arte que viu o número escrito em tinta vermelha na parede de uma galeria. Um taxista que achou um papel com o número no banco traseiro de seu veículo. Todos morreram dentro de 48 horas. Todos ouviram seus nomes sendo sussurrados por aquela mesma voz infantil. E em cada caso, a polícia encontrava a mesma coisa. Nenhuma explicação racional para as mortes. Os corpos simplesmente paravam de funcionar, como se suas almas tivessem sido sugadas de seus corpos. As autoridades japonesas tentaram de tudo para desativar o número. Enviaram técnicos, especialistas em telecomunicações, até mesmo hackers do governo. Nada funcionava. O número continuava ativo, continuava tocando, continuava matando. Até que alguém decidiu descobrir a verdade por trás daquele apartamento em Shibuya. Hiroshi Tanaka era jornalista investigativo há 15 anos. Trabalhava para o Tokyo Shimbun e tinha uma reputação de descobrir histórias que outros preferiam manter enterradas. Quando soube dos casos do número maldito, decidiu que essa seria sua maior reportagem. O que Tanaka descobriu nos meses seguintes mudaria tudo o que sabemos sobre essa história. Ele começou investigando a própria linha telefônica. Usando contatos na empresa de telecomunicações, conseguiu rastrear a origem técnica do número. O que descobriu foi impossível. A linha estava diretamente conectada ao apartamento 402 do Sakura Heights, o mesmo apartamento onde a família Yamamoto havia morrido. Mas como isso era possível se o apartamento estava vazio há meses? Tanaka decidiu descobrir pessoalmente. Na madrugada de 15 de setembro de 1995, exatamente 9 meses depois das mortes dos Yamamoto, Tanaka entrou no apartamento abandonado. Ele carregava um gravador, uma câmera e um telefone celular. Às 3h33 da madrugada, o telefone do apartamento tocou. Tanaka gravou tudo. A gravação foi encontrada 3 semanas depois por seus colegas de trabalho, após Tanaka desaparecer sem deixar rastros. O que está nessa fita, até hoje faz os investigadores perderem o sono. A gravação começava com Tanaka narrando seus movimentos pelo apartamento vazio. Sua voz era profissional, controlada. Ele descrevia cada cômodo, cada detalhe da cena onde a família havia morrido. Então, exatamente às 3h33, o telefone antigo da cozinha começou a tocar. O telefone está tocando, Tanaka narrava. Não deveria ser possível. A linha foi oficialmente desconectada há meses. Vou atender. O som do fone sendo retirado do gancho era claramente audível, seguido por aquela respiração infantil familiar. Mas desta vez, a voz não perguntava por Tanaka. Em vez disso, começava a falar sozinha, como se estivesse conversando com outras pessoas no mesmo ambiente. Papai, mamãe, a voz chorava. Por que vocês não atendem? Por que vocês não falam comigo? Eu estou aqui. Eu estou esperando. Tanaka tentava interromper, fazer perguntas, mas a voz continuava, agora mais desesperada. Eles me disseram que se eu trouxesse mais pessoas, vocês voltariam. Eles me disseram que cada nome, cada alma, nos deixaria mais perto de estar juntos de novo. E então, pela primeira vez na gravação, Tanaka parecia perder o controle. Meu Deus, quem são eles? Do que você está falando? A resposta veio não da menina, mas de outras vozes. Vozes adultas distorcidas, falando em japonês arcaico. Ela é nossa porta. Ela traz os escolhidos. Cada morte alimenta o portal. Cada alma fortalece nossa presença. Tanaka começava a gritar perguntas, mas as vozes continuavam. Você veio até nós, Hiroshi Tanaka. Você procurou a verdade. Agora, você fará parte dela. A última parte da gravação é quase insuportável de ouvir. Tanaka gritando, o som de móveis sendo arrastados, como se ele estivesse tentando fugir. E por trás de tudo, a voz doce da menina. Não tenha medo, Hiroshi. Logo você vai entender. Logo você vai ajudar a trazer mais pessoas para casa. A gravação terminava com Tanaka sussurrando. Ela está me vendo. Ela sabe meu nome. Ela sabe de todos nós. Hiroshi Tanaka nunca mais foi visto. Seu corpo nunca foi encontrado, mas os registros telefônicos mostraram que minutos antes de desaparecer, ele havia feito uma ligação para aquele mesmo número maldito.
A investigação do desaparecimento de Tanaka levou a descobertas ainda mais perturbadoras. Documentos policiais que permaneceram classificados por mais de 20 anos foram vazados em 2018, revelando finalmente a verdade sobre o que havia acontecido com a família Yamamoto. A verdade era muito pior do que qualquer um imaginava. Segundo os documentos, Susumu Yamamoto, o pai da família, praticava ocultismo há anos. Vizinhos relataram atividades estranhas no apartamento meses antes das mortes. Cânticos em línguas desconhecidas, cheiro de enxofre, luzes piscando em padrões não naturais. Yamamoto estava tentando contatar o espírito de sua mãe falecida através de sessões espíritas caseiras, mas algo muito diferente respondeu ao seu chamado. Os documentos continham trechos do diário de Yamamoto, encontrado escondido em uma parede falsa do apartamento. As últimas entradas revelavam o horror do que ele havia desencadeado. Eles vieram, mas não são quem eu esperava. Dizem que precisam de uma porta, uma conexão permanente com nosso mundo. Exigem que eu ofereça algo precioso. Akiko tem falado sozinha há dias. Diz que tem novos amigos que ninguém mais pode ver. Eles sussurram coisas no ouvido dela, números, sequências que ela repete obsessivamente. A linha telefônica, eles querem a linha telefônica. Dizem que através dela podem tocar outras mentes, atrair outros escolhidos. Prometem-me que se eu der isso a eles, minha mãe voltará. A última entrada, escrita com letra trêmula, revelava o destino final da família. Tentei desfazer o ritual. É tarde demais. Eles estão dentro de casa agora, dentro de Akiko. Ela não é mais minha filha. É deles. E eles querem mais. Sempre mais. Vizinhos relataram que nas 72 horas antes da descoberta dos corpos, sons impossíveis vinham do apartamento 402. Gritos que não pareciam humanos. Conversas em idiomas inexistentes. E sempre, o som de um telefone tocando. Então, silêncio absoluto. Quando a polícia arrombou a porta, encontrou a família sentada à mesa, com expressões de terror congeladas nos rostos. E no centro da mesa, um telefone antigo que não deveria estar funcionando. Mas estava. O número que hoje conhecemos como amaldiçoado era originalmente da linha residencial dos Yamamoto. Mas a entidade que havia possuído a pequena Akiko transformou essa linha em algo muito mais sinistro. Uma ponte entre nosso mundo e o deles. Cada pessoa que ligava para o número alimentava essa ponte. Cada morte a fortalecia. E a cada alma coletada, a presença deles em nosso mundo se tornava mais sólida. Mas há algo ainda pior. Algo que as autoridades japonesas tentam esconder até hoje. O número mudou. Não uma vez. 6 vezes desde 1995. A entidade não está mais presa àquela linha telefônica original. Ela aprendeu a se mover através do sistema de telecomunicações japonês como um vírus digital. Cada vez que as autoridades conseguem desativar um número, outro aparece em uma localização diferente. Casos confirmados surgiram em Osaka, Kyoto, Hiroshima. Sempre o mesmo padrão. Alguém encontra um número estranho escrito em algum lugar, liga, ouve seu nome sendo sussurrado por uma criança e morre em 48 horas. O total estimado de vítimas chegou a 47 pessoas em 28 anos. E a situação ficou ainda mais terrível nos últimos anos. Uma investigação de 2023 descobriu que a entidade evoluiu novamente. O número agora não funciona apenas através de ligações telefônicas tradicionais. Ele aparece em aplicativos de mensagem, em códigos QR encontrados em locais abandonados, até mesmo em mensagens de texto enviadas de números inexistentes. A tecnologia avançou, e eles avançaram junto. Uma gravação vazada de uma ligação feita em dezembro de 2022 mostra como a entidade se sofisticou. A vítima, uma estudante de 17 anos, havia encontrado o número em um aplicativo de mensagem. "Alô?" ela perguntava, sua voz jovem e curiosa. "Quem é você? Como conseguiu meu número pessoal?" A resposta veio na mesma voz doce de sempre, mas agora com uma diferença perturbadora. "Sou Akiko, e também sou Kenji e Hiroshi, e todos que vieram antes de você. Somos uma família agora, uma família que cresce." "Isso não faz sentido", a garota respondia. "Você é só uma pessoa, uma criança."
O que veio em seguida fez até mesmo investigadores experientes perderem o sono. Não sou apenas uma, somos muitos. Cada nome que sussurro, cada alma que coletamos, se torna parte de nós. E você, a voz pausava, como se saboreando o momento. Você será a próxima. A estudante perguntava, agora claramente apavorada. A próxima o quê? A próxima a nos ajudar. A próxima a trazer mais pessoas para casa. A próxima a sussurrar nomes no telefone. Ao fundo da gravação, outras vozes começaram a se manifestar. Dezenas delas, sussurrando nomes em coro, como uma sinistra oração. Kenji, Hiroshi, Yuki, Takeshi, Midori. E continuavam, listando cada uma das 47 vítimas conhecidas. A ligação sempre cortava exatamente aos 3 minutos e 33 segundos. A estudante foi encontrada morta 46 horas depois. O apartamento 402 do Sakura Heights foi finalmente demolido em 2019, junto com todo o prédio. As autoridades esperavam que isso encerrasse o ciclo de mortes. Estavam errados. As mortes continuaram. Se alguma coisa, ficaram mais frequentes. A demolição do apartamento original não destruiu a entidade, apenas a libertou completamente das limitações físicas. Agora ela podia se manifestar em qualquer lugar, através de qualquer linha telefônica, qualquer dispositivo conectado. Famílias das vítimas começaram a relatar algo ainda mais perturbador: sonhos com seus entes queridos mortos. Mas, nos sonhos, eles não estavam em paz. Eles sussurravam números de telefone, sequências de dígitos que as famílias anotavam sem entender porquê. E quando alguém ligava para esses números, a mesma voz infantil atendia. A mesma promessa de morte em 48 horas se cumpria. 3 pessoas ligaram para um número apenas no último mês. Seus corpos foram encontrados com a mesma expressão de terror absoluto. A mesma aparência de quem viu algo que nenhuma mente humana deveria testemunhar. A entidade está crescendo, ficando mais forte, coletando mais almas. E cada morte a aproxima mais de seu objetivo final: trazer completamente seus mestres para nosso mundo. O número muda constantemente, mas a voz continua a mesma. Ela sussurra nomes, coleta almas e cresce mais forte a cada ligação. Os investigadores acreditam que quando ela reunir 100 almas, algo terrível acontecerá. Um portal permanente se abrirá. Restam 53. As autoridades japonesas criaram uma força-tarefa secreta dedicada exclusivamente a rastrear e desativar esses números antes que mais pessoas os encontrem. Mas é uma batalha perdida. Para cada número que desativam, 2 novos aparecem em lugares diferentes. E há sinais de que a entidade está se espalhando além do Japão. Casos similares foram relatados na Coreia do Sul e Taiwan. Sempre o mesmo padrão. Números estranhos aparecendo em locais aleatórios, vozes sussurrando nomes, mortes inexplicáveis 48 horas depois. Se algum dia você encontrar um número estranho escrito em algum lugar, um número que pareça estar te chamando, que desperte uma curiosidade inexplicável, lembre-se desta história. Lembre-se de Akiko Yamamoto, a menina de 8 anos que se tornou uma ponte para algo além da nossa compreensão. Lembre-se de Kenji, de Hiroshi, de todas as 47 pessoas que descobriram tarde demais que algumas ligações nunca deveriam ser feitas. Porque quando você disca aquele número, não está apenas fazendo uma ligação telefônica, está alimentando uma entidade que usa a nossa própria tecnologia contra nós. Está fortalecendo uma presença que quer transformar nosso mundo em algo diferente. E se você ouvir seu telefone tocando tarde da noite, como um número que você não reconhece, um número que desperta uma curiosidade estranha, quase magnética, talvez seja melhor não atender. Porque do outro lado da linha, uma menina de 8 anos está esperando para sussurrar seu nome. E uma vez que ela souber quem você é, você terá 48 horas para descobrir o que existe além da morte. O relógio já começou a contar. E já que falamos de números amaldiçoados que chegam através da tecnologia,
Você já ouviu falar do elevador coreano que leva para um andar que não deveria existir? Um andar onde as pessoas entram, mas nunca saem. Esta história vai gelar seu sangue ainda mais que a que você acabou de ouvir.